Oi, gente. Boa tarde a todos. Sou Samuel Kruger, auditor fiscal da Receita Federal. E eu vim falar com vocês aqui sobre a nota fiscal eletrônica de serviço padrão nacional, né? É uma oportunidade única, assim, né, de reunir municípios de São Paulo. A gente está rodando o Brasil todo para falar desse projeto, que já não é nem mais projeto e já está funcionando, né? E, nesse contexto, acho que cabe uma breve, assim, falar um pouquinho do início, de como surgiu a nota fiscal de serviço eletrônica. Já há mais de 20 anos, né, foi implantada a nota fiscal eletrônica de mercadorias, né? Lá no comecinho do SPED, né, a gente, na verdade, o SPED ele contém escriturações digitais e documentos fiscais, né? Então, um dos documentos fiscais é a nota fiscal eletrônica de mercadorias, nasceu em 2006, 2005, até antes, né? Lá no comecinho dos anos 2000 já se começou a discutir sobre a nota fiscal eletrônica de mercadorias, né? Então, ali era muito fácil, né? Assim, entre aspas, os desafios na época eram outros, né? Mas ali nós temos 27 estados, incluindo o Distrito Federal, e a Receita Federal. Dá para juntar todo mundo numa sala, discutir e chegar num modelo, né? Agora, com municípios, a complexidade é muito maior. Nós somos 5.571 municípios hoje, tá? Inclusive, acho que um foi criado este ano. Até o ano passado, nós tínhamos 5.570. Ou seja, não dá para juntar todo mundo numa sala, discutir, fazer uma solução nacional e todo mundo sair dali adotando, né? A complexidade é muito maior. Mas, independentemente da complexidade, a Receita Federal, em conjunto com a Confederação Nacional de Municípios, que é a CNM, a Abrasf, que é a entidade que representa as capitais e a Frente Nacional dos Prefeitos, né? Juntamos ali e, independente desses desafios, a gente construiu uma plataforma nacional para a nota fiscal eletrônica de serviços, tá? De padrão nacional. E vejam que o ambiente regulatório aqui é bem complicado, né? Essa diversificação de sistemas e de modelos, né? Cada município adotando a sua própria nota fiscal de serviços, traz um ambiente regulatório muito complexo. Nós temos 5.571 municípios, como já disse, editando normas, estabelecendo modelos, né, de nota fiscal de serviços, algumas eletrônicas, outras ainda não têm um modelo eletrônico, né? E mesmo com eletrônica, cada um com seu portal, né? Cada um com seu layout de nota, com seus próprios campos, ou seja, não tem um padrão, né, gente? Isso, para o ambiente de negócios do país, não é assim uma situação muito boa, né? Isso traz uma complexidade grande para as empresas, especialmente aquelas localizadas em diversos municípios do país. Vocês imaginem uma empresa que tem estabelecimentos em 1.000 municípios diferentes. A complexidade que é para essa empresa gerar uma nota fiscal de serviço, ela tem que primeiro saber se o município, de repente, já aderiu à nota fiscal nacional, se não, vai ter que, sabe, é uma complexidade muito grande, tá? Então, esse ambiente regulatório é complicado. E aqui, ó, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, se eu não me engano, esse é o nome, contou aí mais de 500 mil normas publicadas desde 1988. Gente, isso é um manicômio tributário, né? É demais, isso é coisa demais, tá? E não podia deixar de ser os municípios, por ser um número muito maior, acaba tendo um peso muito grande nesta conta, tá? E a solução, gente? Um padrão nacional de nota fiscal de serviços, tá?
quando a nota fiscal de serviço foi pensada, iniciou-se a construção, não se tinha ainda no radar uma reforma tributária que viria. Tá? A reforma chegou depois. A iniciativa de se construir o padrão nacional veio antes, né? Então, até por conta dessa assim, distribuição geográfica muito grande, né? A utilização é opcional, né? E hoje ainda é opcional, mas mais adiante eu vou dizer que passa a ser obrigatória a partir do próximo ano, com a lei da 214, que trata da reforma tributária. Mas hoje ainda é opcional. Tá? A nota foi desenvolvida conjuntamente pela Receita, Confederação Nacional dos Municípios, que é a CNM, a Abrasf, que faz a representação das capitais, e a Frente Nacional dos Prefeitos. Tá? Eu até gostaria de, nessa fala aqui, dizer aos senhores que, como representantes municipais, gestores municipais, que os senhores sintam-se representados por essas entidades. Tá? Se isso não ocorre de fato, tá? Porque a nota fiscal eletrônica de serviço padrão nacional está sendo desenvolvida para os senhores, para os municípios. Tá? Então, se uma particularidade da nota não atende exatamente o que o município deseja ou que tem necessidade, um relatório gerencial, vocês têm meios e canais de fazer isso chegar para que nós consigamos desenvolver. E esse canal é pelas associações ou pelas entidades que representam os municípios, tá? A CNM, a Abrasf e a FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos. Tá? Então, sintam-se representados, gente, isso é muito importante. Eu dei algumas palestras já sobre a nota fiscal eletrônica de serviços e parece que há um distanciamento, sabe? De um lado está o município e do outro lado do muro está a Receita Federal fazendo a nota fiscal eletrônica de serviços. Mas, gente, isso não é verdade. Até porque a Receita Federal só deu um pontapé inicial. Tá? A nota está sendo construída conjuntamente. Isso é importante vocês terem consciência sempre. Tá? Customizada para atender a todos os municípios do país. Até recentemente tivemos a adesão de Porto Alegre, já faz um tempinho, né? Tivemos algumas customizações para serem feitas. Né? Então, vejam, e vocês fazem parte desse processo. Precisa alterar alguma coisa, mudar alguma coisa, façam chegar a CNM ou a Abrasf o que precisa ser mexido, customizado para que a nota fiscal seja adequada às necessidades da prefeitura. E muito importante, os municípios permanecem com a gestão integral da arrecadação e com as suas competências. A nota fiscal eletrônica de serviço é um mero instrumento, é um mero documento. Tá? Agora, isso não implica em perda nenhuma de competência, tá? E nem de arrecadação. Inclusive, o produto arrecadado, até quando chegar o MAN, eu vou falar do MAN mais adiante, o MAN é um módulo que permite uma guia única, independente do município em que é prestado o serviço. Mesmo nesses casos, com guia única, a arrecadação vai direto do prestador de serviço para a arrecadação bancária, as instituições que arrecadam, né, efetivamente, direto dos bancos para os caixas dos municípios. Não transitam pela União, isso é muito importante também, porque às vezes a perda a preocupação do município mas nós vamos perder alguns dias, isso aí vai transitar pelo caixa da União? Não vai. Tá? Então, direto da rede bancária arrecadadora para os caixas dos municípios, tá? Como já é hoje, né? Como já é hoje. Um outro ponto importante também que eu trago é a questão do atendimento. Tá? O atendimento, eu creio que cada município mantenha, né,
instalações municipais, uma rede de atendimento, hoje é muito eletrônico também, né? Uma rede de atendimento. Essa rede de atendimento vocês podem manter ela quando tiver já com adesão à nota fiscal eletrônica de serviços, prestando agora assistência ao munícipe da sua cidade, ali em relação à nota fiscal padrão nacional. Tá? Não percam isso, tá, gente? Isso é um serviço muito importante ao cidadão, aquele munícipe que precisa de uma ajuda, uma orientação sobre a nota fiscal de serviço, quando o município, obviamente, aderir ao padrão nacional. Como eu disse há pouco, a nota fiscal padrão nacional ela foi desenvolvida assim, bem antes da reforma tributária, tá? Mas nós, naquela época, já percebemos e já viabilizamos duas formas para que o município faça adesão à nota fiscal de serviço eletrônico. Uma delas, utilizando o padrão, um emissor nacional de nota fiscal de serviços. Tá? Através desse emissor nacional, nós temos diversas interfaces para o contribuinte. Tá? Essa interface pode ser no navegador web, um endereço lá onde o contribuinte vai lá, preenche campos, pode ser um aplicativo no smartphone, tá? Mas o importante é que são meios, né, na verdade, são ferramentas utilizadas para emissão de nota fiscal já direto no ambiente nacional da nota fiscal eletrônica de serviço. Tá? E uma outra alternativa é que o município, aquele que já tem uma solução para a nota fiscal de serviço eletrônica, que ele mantenha essa solução própria. É o caso de Ribeirão Preto aqui, quem é de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é um exemplo, já aderiu à nota fiscal eletrônica de serviço, mas utiliza o emissor próprio da cidade aqui. Tá? Então, nesse caso, o contribuinte quer gerar uma nota, não muda nada para ele. Ele continua acessando os sistemas, né, os emissores do próprio município. Tá? Só que, neste caso, o próprio município faz uma conversão de cada documento fiscal emitido, faz uma conversão para o padrão nacional e faz o compartilhamento desses documentos para o ambiente nacional da plataforma, né, de nota fiscal de serviço eletrônico nacional. Tá? Então, são dois caminhos, tá? Duas opções para o município aderir à nota fiscal eletrônica. A Lei Complementar 214, que eu já foi citada algumas vezes aqui, ela trata da reforma tributária, né? Ela estabeleceu uma obrigatoriedade de todos os municípios, né, a aderir à nota fiscal eletrônica de serviços a partir de janeiro de 2026. Tá? No artigo 26 desta lei, a adoção obrigatória, né, da nota fiscal. Eu resumi aí, tá, o texto lá é um pouco maior, mas para ficar mais fácil de ler. A adoção é obrigatória para os municípios a partir de janeiro de 2026 da nota fiscal eletrônica de serviços e prevê uma penalidade, inclusive. Tá? O não atendimento ao disposto no caput implicará suspensão temporária das transferências voluntárias. Tá? Então, gente, isso é sério. Tá? Isso é muito sério e tem uma questão importante que é prazos. Se a gente está falando de janeiro de 26... agosto, setembro, outubro, novembro, 5 meses. 5 meses. Gente, não se muda um sistema de gestão em prazo tão curto. Tá? Não se muda, não é fácil. Em qualquer hipótese, né, das duas, né, são duas opções, ou o município, né, como eu disse no slide anterior, o município utiliza um emissor próprio ou utilizando o emissor nacional. Em qualquer hipótese, o município tem ajustes para fazer no seu sistema. Como é que fica a gestão das receitas municipais? Como é que fica esses sistemas? Eles serão alimentados agora a partir de uma outra fonte de dados. Ou então,
mesmo mantendo o padrão local, né, do próprio município, ele precisa fazer um depara, pegar um documento, cada documento fiscal, fazer adaptação para o padrão nacional. Gente, tem ajustes para fazer. Quem não começou nada ainda, gente, eu diria está atrasado. Está bem atrasado. Vocês terem uma ideia, eu participei da implantação do projeto E-Social, é um projeto muito grande, envolveu todos os contribuintes do país, inclusive todos os órgãos públicos. Demorou anos para fazer uma adequação. E vou dizer mais, os órgãos públicos, municípios, estados, até hoje, ó, a última foi por etapas, tá? A última etapa, salvo engano, foi em 2022. Estamos em 2025. Até hoje tem municípios que não estão 100% adequados ao E-Social. Gente, não é fácil alterar um sistema, tá? De gestão, não é fácil. Então, o meu recado para vocês aqui, se não começaram ainda, é amanhã já. Comece amanhã a fazer as adequações necessárias no sistema, seja utilizando o emissor próprio ou emissor nacional. Gente, já estamos atrasados, tá? Esse é o meu recado que eu deixo para vocês. Para o contribuinte, a ideia, e para nós também, né, dos gestores públicos, né, é uma transição suave. Por quê? Porque não envolve a criação de um documento fiscal novo. Nós teremos manutenção dos documentos fiscais atuais. Tá? Então, a nota fiscal de mercadorias vai continuar. A nota fiscal eletrônica padrão nacional é o documento eleito, vamos dizer assim, pela lei, pelos congressistas lá na Lei 2.214, que fala da reforma tributária. Tá? É o documento eleito. Tá? Então, esse é que a gente tem que utilizá-lo, tá certo? Então, vai ser uma transição, então, tranquila. Esses documentos fiscais, inclusive, tanto a nota fiscal eletrônica como a nota fiscal eletrônica de serviços, os layouts já foram adaptados, foram incluídos alguns campos a mais para a inclusão da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Ou seja, é muito mais fácil você pegar algo que já está funcionando, fazer algumas adaptações, incluir os campos necessários, do que trocar tudo para todo mundo e a coisa ia ficar bem pior. Tá? Então, é uma transição, vamos dizer, suave, né? Tanto para os contribuintes como para nós que atuamos na gestão de governo, tá? Dos fiscos. Bom, eu disse que tem duas opções para o município. O primeiro, utilizando emissores próprios ou utilizando emissor nacional. Vamos, então, ver só os efeitos de cada um. Aqui na linha de cima nós temos um dos fluxos, na linha de baixo nós temos o outro. Na linha de cima, o contribuinte mantendo o emissor próprio. Gente, eu estou vendo diversos de vocês tirarem fotos, mas eu vou disponibilizar. Acho que os organizadores vão depois disponibilizar as apresentações. Eu vou deixar depois aqui para eles também, vocês poderão baixar. Tá? Mas, ó, na primeira opção ali, o município que optar pelo emissor próprio, como acontece a emissão? O contribuinte faz a declaração de prestação de serviço, que é a DPS, tá? A plataforma do município, né, gera a nota fiscal municipal. Está dando um eco danado. Todos estão assim? Então, a nota fiscal municipal é gerada, e aí o próprio município depois tem que fazer depois, lá no final do processo, pegar cada documento fiscal, adaptar ao layout do padrão nacional, né, da solução nacional, e transmitir esse documento gerado novo, né, esse documento no novo formato lá para o ambiente nacional da nota fiscal de serviço eletrônico. Tá? Agora, se o município opta pela emissão lá no emissor nacional,
o contribuinte preenche, não o municipal, ele já vai preencher lá o nacional, tá certo? Vai gerar depois a nota fiscal eletrônica de serviço nacional, que já vai para o nosso ambiente, que é o ambiente nacional. E aí, ao contrário, o município vai buscar lá nesse repositório de dados lá do nacional para alimentar os seus sistemas internos, tá? Alimentar lá o sistema de gestão do município e tudo mais. Então, vocês vejam que qualquer uma das opções ali tem um trabalho para o município fazer, e não é pequeno. Tá? Um trabalho de sistema é demorado, precisa de um planejamento, tem etapas, né? Quem é de TI sabe, você passa por uma etapa de especificação, de desenvolvimento, homologação. Ou seja, existem etapas, gente, e essas etapas elas não se resolvem da noite para o dia. Por isso que eu repito aqui, tá, gente? Quem não fez nada ainda, ou quem está fazendo, né, corram. Eu vou dar um exemplo a vocês de uma grande cidade, a maior cidade do país, acho que não precisa nem dizer o nome, está tentando entrar, ou pelo menos está com, já, né, desde o ano passado, e até agora não concluiu o processo. Tudo bem, é uma cidade grande, é muito complexa? Tudo bem, mas vocês vejam que, eu só quero alertá-los, não é uma tarefa simples, não é, tá? Vamos chegar nele. Aqui essa telinha é para aquele município que fez a opção pelo emissor nacional. Veja a simplificação, assim, o benefício para o ambiente de negócios do país. O emissor, lá, o prestador de serviços, preenche e envia a declaração de prestação de serviços, tá? O CEFIM nacional, entre aspas, esse CEFIM nacional é um apelido, tá? É como se fosse uma Secretaria de Finanças Nacional, né? Valida e emite a nota fiscal eletrônica, tá? E o emissor lá, então, recebe a nota fiscal. Vejam que o CEFIM nacional, na verdade, cada município está representado ali. Porque o município ele tem um painel municipal onde ele entra lá, vai configurar a tabela de serviços, vai configurar as alíquotas do ISS, tá certo? Então, ou seja, esse CEFIM nacional, na verdade, ele está trabalhando com informações prestadas pelo município, certo? Então, a gente apelidou aí, tá? Mas, e pelo lado aqui nosso, aqui, a gente recebe essa DPS, calcula o ISS devido, né? E outras informações ali e tal, gera nota fiscal e manda lá para o prestador de serviço. Beleza? É uma plataforma colaborativa, começou, assim, a Receita só deu um start inicial, mas está desde o começo lá com a CNM, com a Brasf e com a FNP, são parceiras e cogestoras, isso é importante. Então, os senhores considerem-se gestores, tá, da plataforma, representados, obviamente, pela CBN, pela Brasf, tá? E outras entidades participaram também, tá? O CFC, o CEPRA é nosso parceiro de tecnologia que desenvolve a solução, o CSEC, Sebrae, empresas, diversas empresas participaram, né, elaborando testes, tá? Então, ou seja, é uma construção colaborativa, tá? E a governança disso, gente, é feita de forma compartilhada. Existe formalmente um comitê gestor da nota fiscal de serviço eletrônica, com 15 membros. Vejam que a Receita é até minoritária. Os municípios têm 10 cadeiras lá, a Receita tem 5. Tá? 5 da CNM, 5 da Brasf e FNP, que é das capitais. Tá? Então, nesse comitê gestor ocorrem deliberações gerais aí da plataforma, configurações, as demandas que chegam dos municípios chegam lá por esse comitê gestor, decide o que vai fazer. Hoje a demanda está muito grande, a fila para se fazer, assim, as funcionalidades são muitas, tá? Muitas por conta da reforma tributária, atropelou mesmo, né?
Mas, enfim. E a Secretaria Executiva, até o Hamilton comentou, fui secretário executivo até o ano passado, é cíclico, né? Uma hora, a cada 2 anos muda. Acho que é a cada 2 anos, né? A cada 2 anos muda. A Receita Federal exercia a presidência do comitê diretor e tinha a secretaria executiva. Esse ano já passou para CNM, tá? Então, uma gestão entre Receita e municípios. E nós temos a Caixa Corporativa, Fale Conosco, já demos mais de 40 mil atendimentos. A gente vai ainda evoluir essa questão do atendimento, tá? Eu creio que cada município vai poder colaborar com isso, numa solução mais final, tá? Bom, e para uma solução dessa, abrangente a nível nacional, há necessidade de se ter algo moderno. Tá? A nota fiscal eletrônica de serviços eletrônica é moderna, ela é alinhada a tecnologias atuais. Tá? Nós temos aí, então, nesse contexto, diversos produtos que estão sendo, já existem, na verdade, já estão disponibilizados. Um deles é o portal da nota fiscal de serviço eletrônica. Esse portal, eu diria que é a porta de entrada, tá? do município, ou do gestor municipal que não conhece ainda, ou do contribuinte. Tá? Lá tem manuais, tem orientações, informações, tem tudo lá nesse portal, tá certo? E lá também é um hub para os produtos e serviços disponibilizados na plataforma. Tá? Depois nós temos um painel municipal com estatísticas, número de notas, é mais voltado a gestores mesmo, assim, não a nível municipal só, tá? Mas a nível geral, até nosso, federal, tudo, sobre a evolução da nota, tá certo? E depois nós temos também o painel municipal, que é o painel da prefeitura. Então, o gestor municipal ou aquele servidor, né, com perfil de acesso vai entrar lá com seu certificado digital, vai ter acesso ali a informações gerais, a configurações da plataforma, estabelecimento de alíquotas do ISS para cada tipo de serviço, né? Uma série de configurações ali estarão disponíveis, né? E para aquele município que já utiliza a nota fiscal de serviço eletrônica, terá ali relatórios gerenciais para a gestão municipal, tá? O número de notas emitidas, ou seja, tem uma série de relatórios ali que vai facilitar a gestão municipal. Tá? Depois nós temos para o contribuinte um emissor web, o emissor que já está pronto, então não precisa desenvolver nada, né? Especialmente os pequenos, que assim, não emite muitas notas, ele entra lá e emite uma nota fiscal muito fácil. O emissor por aplicativo, né, no smartphone, da mesma forma. Né? Depois nós temos o aplicativo Cidadão. Qualquer cidadão pode verificar se tem notas fiscais emitidas em nome dele, tá? Ou CNPJ, tá certo? E, por fim, o ADN, que é o Ambiente de Dados Nacional. É isso aí, né? Eu nunca sei assim. Esse aí é o coração da plataforma. Tudo que entra de informação de nota fiscal está lá, tá certo? E com essas informações, ou melhor, com esse banco de dados, os municípios compartilham e acessam informações, tá? Ou seja, gente, nós temos produtos modernos aqui na plataforma que vai atender tanto o grande município quanto o pequeno município. Inclusive, grandes empresas também terão ferramentas e funcionalidades que lhe permita gerar notas fiscais com muita facilidade, com muita automação. Tá? O município pequeno, ou melhor, pequeno, não vamos dizer pequeno, o município que não tem uma solução de nota fiscal de serviço eletrônica, quando ele adere à plataforma, ele já tem algo muito moderno para ele, muito, tá? Que vai dar um salto na qualidade da gestão municipal, né? Das receitas, tal.
E ainda nessa linha, né, alinhada a tecnologias modernas, nós temos uma conectividade muito grande aqui na plataforma também, tá? Porque hoje tudo é conectividade, né? Então vocês vejam que nós temos diversos ramos aí, né? Nós temos lá meios de pagamento, por exemplo, a gente estava desenvolvendo, né? Demos uma pausada agora por conta da reforma tributária, mas a ideia era gerar nota fiscal automática para a MEI, por exemplo. Não dá para gerar para qualquer um, mas para a MEI dá, mediante algumas configurações, né? A ideia, né? Deu uma pausadinha agora, mas isso aí deve ser retomado assim que a gente aliviar um pouquinho o desenvolvimento atual, era gerar notas fiscais automáticas a partir de um pagamento. Então, vocês vejam, o MEI recebe lá um pagamento daquele para aquele prestou serviço, e a partir desse pagamento geraria-se uma nota fiscal de serviço automática, né? Ou seja, sem muita interação, sem muito comando do próprio MEI ali para isso, certo? ERP, softwares empresariais. Os softwares empresariais, gente, é a espinha dorsal das empresas. A gente sabe disso, né? E do órgão público também, né? Hoje tudo é informatizado, tudo é software, tudo é automático, tudo são processos informatizados. E nas empresas, isso é assim, algo assim, que a empresa não quer ficar emitindo nota. Ela quer gerar ela quer absorver lá um pedido, vamos dizer assim, gerar uma venda, e a partir dessa venda a nota seja automática, um processo automático. E com essa conectividade aqui, isso é possível. Tá? O software do contribuinte, obviamente, precisa estar parametrizado para isso, precisa estar desenvolvido para isso. Tá? Então, entra lá um serviço lá no contribuinte, no sistema dele, ele cadastra ali, a partir dali o próprio software tem plena condição de fazer uma integração com o ambiente nacional da nota, tá? Fazer gerar uma DPS, que é aquela declaração de serviço, mandar via conectividade, aí a plataforma nacional gera a nota, devolve a nota, sem interação nenhuma, tudo de forma automática. Tá? Isso é possível, a plataforma é muito flexível para isso. Tá? As grandes empresas já utilizam isso. Tá? Aí temos o aplicativo da nota fiscal NFSE, que eu já comentei um pouquinho. Notas fiscais municipais, ou seja, eu falei bastante já na outra, e o tempo está esgotando, mas é uma plataforma muito moderna, gente. Muito moderna. A gente só ganha em fazer adesão e utilização da nota fiscal do Padrão Nacional de Serviços. Como conveniar-se? É uma informação importante. Lá no portal da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, tem todas as informações ali, né? Como fazer o convênio. Basicamente são 3 formas. Tá? Primeira delas, preenchimento e publicação do termo no Diário Oficial do município, se o município tiver um diário oficial, ou no jornal de grande circulação do próprio município. Essa é uma das formas. Obviamente que tem a necessidade de se informar, tem um procedimento também para essa informação chegar a nós aqui, que nós também não vamos adivinhar lá, não dá, né? Para acompanhar todos os jornais do país, não tem condição, né? Mas depois o município preenche lá um formuláriozinho, chega para nós aqui e esse convênio fica, então, efetivado. Tá? A segunda forma, preenchimento e envio do termo de adesão pelo formulário no portal da nota. Tá? Então, lá no formulário, no portal da nota tem um formulário. E uma terceira ainda é por meio do ECAC, que é o portal da Receita Federal para Serviços. Tá? Então, lá também tem uma forma do município preencher o termo de adesão e formalizar sua adesão à nota fiscal eletrônica. Tá? Aqui também tem o endereço. Vejam que tudo está no portal da nota. Está tudo lá. Tá? E o portal da nota é www.gov.br/NFSE.
Tá? Tem tudo lá. Ambiente de testes, alguém perguntou, né? Está aqui. O que é? É um ambiente simulado igual ao de produção. Você, nesse ambiente, gera notas fiscais, tá? Como se fosse um ambiente real, só que não vale nada. É para teste. Tá? É para teste. Está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, tanto para os municípios quanto para os contribuintes. Tá? Sábado à noite ali, perdeu o sono, não tem para onde ir, quiser dar uma testadinha ali, está disponível. De madrugada, né, da meia-noite às 6, perdeu o sono, vamos lá, está disponível o ambiente, tá? Integrações disponíveis, né? Pode emitir, consultar, cancelar, simulação real de todas as operações, tá bom? Painel municipal também faz parte, ou seja, a gestão municipal simulada. Entrem lá, verifiquem lá os relatórios, verifiquem lá as funcionalidades. Não precisa chegar na virada de chave. Não, você pode inclusive já treinar a tua equipe com esse painel de testes. Tá? Então, quando utilizar efetivamente, já se sabe o que tem ali. Não vai ser surpresa alguma. Tá? O emissor nacional, para o contribuinte gerar testes, inclusive aquele onde o contribuinte gera, ele não gera nota, né? Ele manda DPS de sistemas automatizados, tá? Faz parte aqui do pacote, né? Então as grandes empresas utilizam isso. E essas APIs também é para desenvolvedores, né, de TI, beleza? Respondeu. Lá você tem possibilidade de fazer consultas e tudo mais, tá? Isso, nesse ambiente de testes, posso enviar o arquivo e lá o ambiente trata tudo, beleza? Pois é mais ou menos o que eu falei agora há pouco. Esse estabelecimento, vamos dizer assim, ele deve ter um sistema dele lá de gestão dele, certo? Deve ter algum sistema dele. Se não tem, fica difícil. Tá? Mas se ele tem um sistema de gestão dele, estacionamento, acho que você citou um caso lá, é isso? Entra lá um carro lá, ele tem que ter um sisteminha lá que de alguma forma registra aquilo lá no sistema de gestão do estabelecimento, certo? Partiu daí, se tem isso, há a possibilidade de automatizar o envio da DPS e a geração da nota fiscal de serviço de forma automática. Tá? Há possibilidade. Agora, o contribuinte tem que fazer. Óbvio, né? Óbvio, a coisa não vai... Tem nada milagroso, óbvio, né? É igual o e-social, gente. O e-social, a empresa faz a folha de pagamento dela lá. Não manda para a Receita, faz a dela. Só que o próprio sistema das empresas estão adaptados para converter aquilo lá em XML num formato adotado lá do e-social. E vai automático. Aqui é a mesma coisa. Eu não sei como é que está meu prazo aí, tá? Como é que tá? Tem umas perguntas aí? Posso? Cartão amarelo aqui já, hein? Ó, vamos lá. No caso do município aderir ao convênio, tá? Mas vai emitir a nota fiscal pelo seu próprio emissor, tá? A legislação municipal, ela que disciplina a emissão da nota fiscal eletrônica, ela tem dispositivos que concede um prazo para o contribuinte converter o RPS em nota fiscal eletrônica, ela tem um prazo para o contribuinte requerer o cancelamento daquela nota. O sistema vai observar essas questões legislativas? Kruger, quer que eu responda? Manda lá, manda lá. Ó, eu vou apresentar aqui o Abilton. Ele que me apresenta, né, na verdade. Mas manda lá, manda lá. Muito bem. Pense no seguinte. Existem algumas regras de parametrização municipal dentro do sistema do emissor.
Uma delas é a questão de prazo de cancelamento. Tá? Se você permite, por exemplo, se você pode cancelar sem tomador, valor, entendeu? Então, tem alguns parâmetros lá, mas tem que entrar para dar uma olhada para ver todos os detalhes, ok? Sobre essa questão de você mandar RPS, essas coisas, pensa o seguinte, se você tem um emissor, uma grande empresa, ela não vai emitir uma nota manualmente, ok? Ela vai mandar para a API. O sistema é o mesmo. Tá? Você tem um esquema, um XML do padrão nacional, tá? Ela vai mandar. Se você está usando o emissor nacional, o próprio, o que você tem que fazer? Você vai ter a conversão dos dados que você tem no seu banco de dados, converter para o padrão nacional, fazer um depara e mandar a nota. Ok? Se for usar o emissor nacional, a grande empresa, tal é o exemplo do estacionamento, se ele tem um sisteminha lá, ele vai ter um XML que ele vai ter que abastecer e enviar para o emissor nacional. Assim que vai funcionar. Gente, ó, aqui eu vou deixar também, tem links aqui do ambiente de testes, tá certo? Tem os links aqui, eu vou deixar. Se quiserem fotografar, alguém está com pressa. Quem quer apagar a luz aqui? Acho que fica mais fácil para fotografar. Ali, ó, tá fácil ali, tá? Mas esses links todos tem lá no portal, tá? Vocês podem depois no portal pegar os links lá de forma melhor, tá? Tá querendo me dar o vermelho já, vamos lá. O MAN é um projeto ainda, não está pronto. O MAN é um módulo de apuração nacional. Em resumo, é o seguinte, o MAN ele vai já parte da nota fiscal eletrônica emitida, tá? Consolida elas numa declaração de apuração nacional e a ideia é que haja geração de guias de recolhimento para o contribuinte de forma consolidada. Então, o município prestou serviços em 1.000 municípios, seriam 1.000 guias de recolhimento. É isso? Nesse MAN pode ser uma guia única, uma só. Tá? Gente, é muito moderno isso aqui. Muito. É coisa boa assim. Obviamente que na visão do município gera alguma preocupação. Mas vai perder um pouco. Não vai perder nada. Tá? Não vai perder. Porque as tecnologias atuais permitem muita coisa hoje. Muita coisa. Tá? Então, essa arrecadação via guia única, direto da rede bancária, o próprio banco vai identificar para quais municípios devem ir a arrecadação e, a partir daí, a distribuição é feita direto da rede bancária para o município. Tá? MEI já é obrigatório nacionalmente já, independente da adesão do município. Tá? Vejam que cada município já tem um pedacinho da sua emissão de notas no padrão nacional. Tá? Como é que vocês administram isso? Vocês acompanham lá a arrecadação, certinho? Então, vocês estão indireto, já estão lá, tá? Beleza? Sem necessidade de inscrição municipal, convênio municipal, tá? Status da nota hoje, 1.000, essa conta muda todo dia, tá? 1.332, ainda falta muito, a nossa caminhada é longa. A gente roda o Brasil falando da nota fiscal eletrônica de serviço, tá? Então, esses números ainda eles mudam um pouquinho, mas faltam muito ainda, muito, tá? Falta muito, a gente precisa... E a nossa preocupação, vejam, é com os senhores aqui. A gente, Receita Federal, é um serviço, vamos dizer, público, vamos dizer assim, tá? A Receita Federal não vai ter lucro com isso nenhum. Mas o nosso papel aqui é convencê-los a adotar, para que quando chegar lá na virada 2026, os municípios estejam preparados para não perder aquelas receitas voluntárias e depois, para quando começar a apuração do IBS, tá? Para quando começar a apuração do IBS, vocês não venham lá ter dificuldades depois. Tá? Quando se faz a coisa antecipadamente, vocês já estão no processo, certo? Gente, é isso. Eu pulei aqui rápido, mas eu já falei de alguma forma isso aqui. Quando sobra algum tempo, eu dou uma reprisada em alguma coisa, tá? É isso aqui, tá bom? Acho que tem
O Hamilton vai falar alguma coisa ainda para finalizar o assunto aqui. Vou falar um pouquinho da nota nacional agora no contexto da reforma. Tá? Só para contar o que está acontecendo, as dificuldades, como é que nós estamos andando nos trabalhos. Pode passar. Você passa mais um. Mais um, por favor. Aqui. Só para vocês atentarem aqui o parágrafo 4º daquele artigo da LC 214 sobre a questão da obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2026 do padrão nacional para as notas de prestação de serviço. Reparem que aqui no parágrafo 4º, o padrão vai ser o padrão da nota nacional. Ok? Então, as notas de serviço hoje vão ter que obedecer o padrão nacional. A grande maioria dos sistemas hoje utilizados nos municípios usam o modelo Abrasf, é isso? Tá? O modelo Abrasf ele vai ser descontinuado. Okay? A Abrasf, inclusive, deve soltar alguma notícia, algum comunicado sobre isso. Tá? Então, não vai ter mais modelo Abrasf para seguir. O modelo que vai ser seguido é o modelo nacional. E quem gere, coordena, tem o Comitê Gestor da Nota Nacional. Okay? Então, o padrão quem vai definir é o Comitê Gestor da Nota Nacional, inclusive na transição agora da reforma tributária. Bom? Então, na fase de transição, o Kruger já tinha comentado, o que nós vamos ter? A nota de serviços, então, no padrão nacional, NFC padrão nacional. A nota de mercadorias vai continuar na NFE e as suas correlatas. Tá? As demais notas de serviços sujeitos também, telecomunicação, energia, transporte, etc. Todas elas com adaptação, pelo menos até 2032, trazendo dados para IBS. Certo? Então, nós vamos ter os mesmos documentos, conjugando o ISS com IBS e ICBS, e os de mercadoria, ICMS, IBS e ICBS. Esses documentos estão sendo adaptados na transição. Ok? Então, nós vamos ter algumas declarações de regimes específicos. Volta um pouquinho, Rafael. Volta um pouquinho, por favor. Mais um. Aí. Hoje nós vamos ter declarações específicas para a reforma tributária. Tá? São as declarações. Aí vamos ter, por exemplo, dos regimes financeiros, dos serviços financeiros. Hoje que tem o DESIF, não tem? Vai ser uma DER específica para instituições financeiras. Por quê? Porque não vai ter mais só a questão dos serviços lá das taxinhas de cobrança que se cobre ISS hoje. Todos os serviços financeiros, tá, estarão envolvidos no IBS. Isso aqui vai mudar radicalmente. O plano de saúde também vai ter uma declaração específica, as apostas também, ok? E também tem alguns outros documentos, por exemplo, que o regime de bens imóveis estão sendo estudados para ver qual será o melhor documento que vai ser aplicado agora na transição ou definitivamente. Tá? Porque são operações que ainda não há, como já foi comentado aqui várias vezes, não tem tributação nem pelo ICM nem pelo ISS. Certo? O Kruger deu uma comentadinha aqui. Como é que está funcionando então? Se o município faz adesão, tá, que vai ser obrigado a fazer, ele tem a opção então de usar o emissor próprio ou emissor nacional, como o Kruger disse. Tá? Isso vem para o ambiente nacional de alguma forma, ou diretamente, ou via transmissão do dado. Isso vai para o ADN. E o que acontece? O ADN vai distribuir as informações das notas nacionais para a apuração do IBS, que a gente chama de RIBS, ou vai para o MAN também para a apuração de ISS, quem for aderir, né, os municípios que aderirem ao MAN, e a apuração do CBS aqui. Ó. Ok? Lembra que ontem, acho que quem assistiu aqui, o colega do SERPRO, né, comentando como é toda a parte de sistema em relação à CBS, nós teremos o comitê gestor, vai ter alguma coisa muito parecida para o IBS também. Certo? Então, o que nós vamos ter agora, que nós estamos trabalhando, um grupo específico trabalhando na adaptação da nota nacional na reforma tributária. O que vai mudar? Então, nós teremos alguns campos aqui principais na nota nacional. Lembrem-se que o ISS ainda existe, né? Vai existir até 2032. Então, as notas vão ter que ter
ISS e IBS, ok? Então vai ter umas novidades ali. Nós vamos ter o código de classificação tributária para o IBS. Nós vamos ter agora a figura do adquirente. Hoje nós temos a figura do prestador e do tomador, né? O tomador não vai existir mais, né? A gente vai ter para o IBS o tal de adquirente. Nós vamos ter o destinatário, local de incidência de IBS, os valores de alíquotas, etc., tudo relacionados a IBS. A indicação de operação, eu vou explicar isso aqui adiante, e a NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviços. Também é um novo código que está sendo incorporado na reforma tributária, ok? E as dificuldades hoje na adaptação desse documento, tá? Lembrando que isso aqui é para a fase transitória só, tá? A gente está imaginando que lá em 2033, com a morte do ISS e do ICM, a gente imagina, não está escrito em lugar nenhum, que haverá um documento único para todas as operações de IBS. Exceto, obviamente, as declarações, que aquelas declarações já vão ser definitivas, tá? Vão ser para o IBS já diretamente. Então, a gente está imaginando que lá em 2033 vai se desenvolver algum tipo de documento, uma nota fiscal, que vá incorporar todas as operações de IBS. É o que a gente tem, então. Uma primeira dificuldade é entender a figura do tomador. A princípio, nós estamos entendendo que o tomador é sempre o adquirente. Tá? A princípio, isso pode mudar se tiver alguma coisa que a gente acha só, não é, tem casos que não, então a gente pode repensar isso. Mas, a princípio, a gente está considerando isso aqui. Local de incidência do ICS e local de incidência do IBS. Na nota agora, na transição, nós vamos ter 2 locais, tá, de incidência. Um para ISS, outro para IBS. Por quê? Porque não são coincidentes. Não são totalmente coincidentes. São coincidentes em alguns casos e outros não. E a figura do tal do estabelecimento prestador para o IBS não existe mais. Ok? Então, nós vamos ter lá pelo artigo 11 da LC, ampliação dos casos de incidência no local da prestação e no local do adquirente, quando for oneroso, e do destinatário, quando for não oneroso. Isso, se vocês derem uma olhada no artigo 11, vocês vão dar uma estudadinha lá. E a forma que o serviço é prestado, que é aquele tal do código de indicação de operação, principalmente porque existem algumas situações, por exemplo, de prestação de serviço fisicamente sobre a pessoa física ou fruído presencialmente por pessoa física. Tá? Vamos imaginar, então, um exemplo mais claro é uma consulta médica, certo? Que é sobre a pessoa física. Só que hoje, a gente pode ter a tal da telemedicina, certo? E já se configura isso aqui. Não passa a ser mais fisicamente sobre a pessoa física. Ok? Isso muda o local da incidência do IBS. Aqui é no local da prestação, quando é fisicamente sobre a pessoa física. Quando não é, quando é telemedicina, ela cai aqui, ó, local do adquirente, onde mora o paciente. Entenderam? Então, essa é uma das dificuldades que a gente está enfrentando aí para fazer a adaptação, tá? Então, a gente agora publicou recentemente o layout já, a primeira versão, vamos dizer assim, para a reforma tributária com esses novos campos, ok? Quem tiver curiosidade, tá? Quem gosta aí, pessoal que gosta de tecnologia, vai ver o layout, que são vários campos novos que vão ser agregados aí durante a transição, ok? Esses aqui são os mesmos atendimentos que o Kruger já disse, mas é isso daí. Vamos ver alguma pergunta também? Por favor. Do simples você está falando? Acho que... Mas, entendi. Não, mas acho que isso aí não está no mapa, não. Ainda mais agora com a questão da reforma. Isso aí, a gente só está trabalhando basicamente na adaptação em relação à reforma tributária e algumas coisas que realmente têm que ser melhoradas, inclusive para ser disponibilizadas. Inclusive é o MAN, por exemplo, tá? Que era para ter sido entregue agora em julho, era para ter sido apresentado agora pelo SERPRO o modelo do MAN. Na verdade, o modelo já existe, né? É só a visualização, como vai ficar certinho.
Era para ter sido entregue agora. Mas já provavelmente esse mês, agora de agosto, deve ser entregue isso aí. Tá bom?